Olá galera, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, esse vídeo que eu vou tratar aqui com vocês sobre um assunto muito importante para os estudos gramaticais de vocês, que são as orações subordinadas. E vamos falar especificamente das orações subordinadas substantivas. Então vamos entender primeiramente por que são orações e por que são subordinadas. Quando a gente começa a estudar essas estruturas sintáticas da língua, a gente aprende que existe o que a gente chama de oração, não é isso? Uma oração é uma frase que possui verbo. Isso aí é uma regrazinha básica que a gente aprende desde lá do ensino fundamental. Oração é aquela frase que se forma em torno de um verbo. Se não tiver verbo, não tem oração. Se tiver um verbo na frase, eu tenho apenas uma oração. Se tiver dois verbos, será duas orações. E se tiver três ou mais verbos, serão três ou mais orações. Então, aqui nós teremos o seguinte: a oração ela vai ser dividida em termos, que são as partes da oração. Os termos são aqui, a gente divide primeiramente em termos essenciais. Eu tenho um sujeito, é isso, tem lá o sujeito, isso aqui a gente estudou bastante, sujeito simples, composto, oculto, não é isso? Sujeito desinencial, sujeito inexistente, né? Tem o sujeito e tem o predicado. Então, isso aqui são, digamos, as partes básicas. Sem isso daqui não existe uma oração. O sujeito e o predicado da oração, certo? Agora, isso daqui é dividido em outros termos. Existem outros termos que existem dentro do sujeito. Por exemplo, aqui, se eu digo, numa frase do tipo, o professor. Aqui, o professor ganhou, o professor ganhou uma caneta estilosa, e alguém quis presentear o professor e deu a ele uma caneta. Bom, então o professor ganhou uma caneta. Veja bem, nessa frase aqui eu tenho o sujeito que é o professor. Então isso daqui é o sujeito da oração e isso daqui é o predicado, certo? Isso aqui lá é o sujeito, aqui é o predicado. Observe o seguinte, galera: o verbo ganhou, isso aqui é o verbo, certo? É o verbo em torno do qual se constrói a oração. O verbo ele cria uma cenazinha. Veja bem aqui, se você diz ganhou, você vai imaginar quem é que ganhou e você vai se perguntar o que essa pessoa ganhou. Quem foi que ganhou o quê? Aí você criou aqui toda uma situação em torno desse verbo ganhou. Agora veja bem aqui, dentro do sujeito eu vou ter outros termos que vão dividir o sujeito em termos menores. Pode ser que eu tenha um sujeito formado só por uma palavra, mas nesse caso aqui eu tenho um sujeito formado por duas palavras. Olha, aqui a gente sabe que esse ozinho aqui é um artigo, não é isso? Isso daqui a gente sabe que é um substantivo. E na outra aula a gente aprendeu que as palavras que acompanham o substantivo funcionam como um adjunto adnominal. Então, a função sintática, veja bem, isso aqui é a função sintática desse artigo junto a esse substantivo, é a função de adjunto adnominal. Por que ele é chamado adjunto adnominal? Vou botar aqui ADN para abreviar, adjunto adnominal, porque ele está junto de um nome que é o substantivo. O substantivo é um nome, né? Então aqui eu tenho um adjunto adnominal, está junto do nome. E a função desse substantivo aqui nesse sujeito é o que? É núcleo do sujeito, ele funciona como núcleo, ou seja, é a palavra mais importante do sujeito. Eu posso tirar esse o, ficar professor ganhou uma caneta. Agora se eu tiro o professor, fica o ganhou uma caneta, e não tem sentido algum. Agora o que eu quero chamar a atenção de vocês agora é para isso aqui, dentro do predicado eu tenho o verbo. O verbo vai sempre aparecer no predicado, sempre. Pode ser que eu tenha uma oração que falta o sujeito, mas o verbo tem que aparecer. Se digamos que esse sujeito não estivesse aqui, iria ficar ganhou uma caneta. Quem ganhou uma caneta? Aí seria o caso de sujeito oculto. O sujeito não estaria aqui na oração, né? Mas isso aí é outra aula. Mas o que eu quero reforçar aqui com vocês é o seguinte: o verbo vai sempre aparecer no predicado. Se eu tenho o verbo ali está o predicado. E o que vem depois do verbo aqui,
Bem, uma caneta. Isso aqui é o que? Esse termo, uma caneta, é o objeto direto do verbo. Está funcionando como um complemento do verbo, é um objeto direto. Então, ó, quando eu digo aqui sujeito, predicado, adjunto adnominal, núcleo do sujeito, núcleo do predicado, aqui o verbo funciona como núcleo do predicado. Aqui eu tenho um objeto direto do verbo, isso aí são funções sintáticas que acontecem dentro de uma oração. Agora, quando eu digo o professor ganhou uma caneta, isso aqui é uma oração porque tem o verbo. Então a gente já sabe o que é oração. Vamos ver lá para a gente conseguir entender o que é oração subordinada. Vamos ver aqui. O que são aqui? As orações subordinadas são aquelas que exercem a função sintática com relação a outras orações, ou seja, a uma oração principal. Então veja bem aqui, o que está dizendo aqui? Que as orações subordinadas são aquelas que exercem uma função sintática dentro de uma oração. Se você for pensar a estrutura da língua, assim, de um termo menor até chegar ao maior, você vai partir aqui de uma palavra. Você tem uma palavra, certo, galera? Uma palavra. Essa palavra ela vai se organizar para formar um termo da oração. Certo? Que esse termo aqui é o que a gente chama de função sintática. E esses termos formam as orações, não é isso? As orações elas são formadas por termos, ou seja, por partes, termos das orações, né? Das orações. Muito bem. Então, o que seria aqui uma analogia que eu quero falar? A palavra ela está, digamos assim, numa organização mais baixa do que a oração, né? A palavra ela se junta para formar um termo e os termos formam as orações. Então, o que acontece aqui, galera? Esses termos aqui, é o que a gente vai conhecer agora ali como as funções sintáticas. É a função que as palavras exercem, as funções que as palavras exercem dentro de uma oração. É o que a gente chama de funções sintáticas. E essa função, né? Ou seja, essa obrigação, digamos assim, de exercer função sintática é de uma palavra. Uma palavra funciona dentro de uma oração, exercendo para essa oração a função sintática. Só que acontece que quando eu tenho oração subordinada, eu vou ter uma oração. É como se a oração se rebaixasse a isso, né? Ela poderia, a oração está lá em cima, mas ela desce aqui, a oração desce para o nível da palavra e exerce uma função sintática dentro de uma oração. Tem gente para tudo, né? Tem oração para tudo, então. Tem oração que se subordina a uma função subalterna de função de termo sintático dentro de uma outra oração. Aí ela vai ser subordinada. Se ela está exercendo dentro de uma oração uma função sintática que seria normalmente exercida por uma palavra, então ela está se subordinando a uma oração, e essa oração a qual ela se subordina é uma oração principal, beleza? Aqui do lado nós temos um quadro que representa aqui, para vocês tirar uma dúvida, né? O que é classe gramatical, o que é função sintática. Que algumas pessoas costumam confundir classe gramatical com função sintática. Mas quando eu digo classe gramatical, eu estou falando de 10 grupos nos quais eu posso organizar todas as palavras de uma língua. Todas as palavras de uma língua podem ser organizadas em 10 classes, que a gente chama classes de palavras ou classes gramaticais. Quais são elas? Aqui, a primeira delas, é o substantivo. Substantivo é uma classe principal que vai funcionar sempre como núcleo. Quem é que vai estar acompanhando o substantivo? Aqui, eu tenho o artigo, o adjetivo, o pronome, a preposição. Aí eu vou ter aqui o verbo. O verbo é outra classe gramatical que funciona como núcleo. O substantivo vai ser núcleo de algumas funções sintáticas que a gente vai já ver. O verbo vai ser núcleo do predicado. Vocês lembram que o verbo aparece sempre dentro do predicado? Então tem algumas palavras que vão estar também acompanhando o verbo, assim como tem essas daqui, essas classes gramaticais que acompanham o substantivo. Eu vou ter umas classes gramaticais que vão acompanhar o verbo. Quais são elas? Aqui, primeiramente o advérbio. Depois, essa palavra aqui numeral, ela está aqui numa ordem, mas ela é uma das palavras que acompanha o substantivo numeral. Eu digo assim, um sapato, 2 sapatos, né? Ela não acompanha o verbo. Ela poderia estar aqui nesse grupinho aqui. Aí nós temos aqui as conjunções,
que serve para ligar orações uma na outra. A gente vai já ver aqui as conjunções. E por fim eu tenho as interjeições, que é a 10, né? A classe, aqui é a 10ª classe, ó. São 10 classes de palavras. E não confundir as classes de palavras com as funções sintáticas. Funções sintáticas são essas daqui, ó. Sujeito, o predicado, o objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, adjunto adnominal, adjunto adverbial, complemento nominal, agente da passiva e aposto. Então aqui eu tenho as funções sintáticas que as palavras podem exercer dentro de uma oração, beleza? Então, quando eu tenho uma oração exercendo uma função sintática que seria própria de uma palavra, aí eu vou ter as orações subordinadas, certo? Por quê? Porque elas vão estar exercendo uma função que é própria de uma palavra. E especificamente aqui, ó, do substantivo, do adjetivo e do advérbio. Então, são essas palavras aqui que vão exercer algumas funções núcleos dentro das orações, e eu vou ter uma oração que vai estar no lugar de uma dessas palavras. Vamos ver aqui, ó, dependendo da função que desempenham, os tipos de orações subordinadas são substantivas, adjetivas e adverbiais. Então, obviamente, eu vou chamar de oração subordinada substantiva aquela que exerce uma função de substantivo. Eu vou chamar de oração subordinada adjetiva aquela que funciona como um adjetivo. Eu vou chamar de adverbial aquela que funciona como um advérbio, como se fosse ali dentro daquela oração um advérbio. Bom, galera, então é que vocês já entenderam o que é oração. É a frase que se forma em torno de um verbo. Oração subordinada é aquela oração que exerce uma função sintática que é própria de um substantivo, ou melhor dizendo, que é própria de uma palavra, uma função sintática que é própria de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Ela é subordinada, porque ela está subordinada a outra oração que é principal. E ela vai ser chamada substantiva quando ela exercer a função de um substantivo. E é nessas daqui que nós vamos focalizar agora, nas orações subordinadas substantivas. Vamos lá. Veja bem, aqui nós temos a classificação das orações subordinadas substantivas. O que diz aqui? Ó? As orações subordinadas substantivas, ó, orações subordinadas substantivas, são aquelas que exercem a função de substantivo. Professor, quais são as funções do substantivo? Está aqui, ó, funções sintáticas do substantivo. O substantivo figura na frase como núcleo das seguintes funções sintáticas. Então, a função do substantivo é ser núcleo de quê? Do sujeito, do objeto direto, objeto indireto, do predicativo do sujeito e do objeto, do complemento nominal, do adjunto adverbial, do agente da passiva, do aposto e do vocativo. Então, quando eu tenho uma oração exercendo uma função que é própria de um substantivo, uma dessas funções, aí ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva, aí a gente acrescenta o nome da função que ela exerce. Ó, oração subordinada substantiva subjetiva. O que é essa? É a que vai exercer a função de sujeito, vai ser chamada subjetiva. Quando ela exercer a função sintática de um predicativo, ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva predicativa. Ela vai estar na função de um predicativo. Quando ela estiver exercendo a função de um complemento nominal, vai ser a oração subordinada substantiva completiva nominal. Quando ela exercer a função de objeto direto, oração subordinada substantiva objetiva direta. Quando for um objeto indireto, oração subordinada substantiva objetiva indireta. E quando ela for exercer a função de um aposto, vai ser chamada oração subordinada substantiva apositiva. Veja bem aqui, ó, vocativo. Não tem oração subordinada substantiva vocativa. Aqui você tem uma imagem, né, que mostra o substantivo e o artigo. O artigo sempre acompanha o substantivo, galera. Os artigos, para quem não sabe, são aquelas 4 palavras, o, a, um e uma. E o plural dessas daí só são essas. Então essas palavras sempre acompanham o substantivo, sempre, sempre, sempre. E qualquer palavra que ousar ter como companhia um artigo, ela se transforma num substantivo, beleza? Então tá, vocês compreenderam aqui o que são as orações subordinadas substantivas, certo? Vamos progredir. Aqui
Nós vamos analisar então o primeiro grupo das orações subordinadas substantivas, que são as orações subordinadas substantivas subjetivas. É aquela que exerce a função de sujeito da oração principal. Por exemplo, aqui, ó, é provável que ela venha jantar. Aqui, quando diz, ó, é provável que ela venha jantar, veja, galera, aqui vocês vão analisar e dizer, professor, mas não entendi por que essa oração, qual é a oração aí que é sujeito de quê? Isso aqui é uma frase, certo? Isso aqui é uma frase. Quantos verbos tem nessa frase, galera? Tem dois aqui, ó. Tem o verbo ser e tem o verbo venha, certo? Então aqui eu tenho duas orações, eu tenho dois verbos. Ah, tá. Veja bem, esse quezinho aqui é a conjunção integrante. Guardem isso daí, conjunção integrante. As conjunções integrantes, elas vão aparecer sempre que eu tiver uma oração subordinada substantiva, conjunção integrante. Só são duas, é o que e o se. Conjunção integrante, certo? Gravem isso daí. Não é somente essas conjunções que vão servir para ligar as orações subordinadas substantivas, mas sempre que eu tiver uma conjunção que, eu vou ter uma oração subordinada substantiva. Veja bem, as conjunções, galera, ela funciona como um ligamento, uma junta. Aquela junta que separa, digamos aí, o pé da galinha da coxa da galinha, certo? Fazer aqui uma analogia bem grosseira. Então, se aqui é um ligamento, significa que para cá eu tenho uma oração e para cá eu tenho outra oração. Certo, galera? O que que eu disse para vocês? Que o verbo sempre aparece onde? No predicativo. Veja bem, aqui eu tenho, ó, o verbo e uma qualidade. É provável. Essa qualidade aqui se refere a um sujeito, é o que a gente vai chamar de predicativo do sujeito. Isso daqui. Provável é um predicativo, não é predicado, é predicativo de quem? Do sujeito. Então, aquilo dali é uma qualidade que se refere a um sujeito, predicativo do sujeito, certo? Só que aqui, ó, eu não tenho o sujeito dessa primeira oração. Aqui veja que aqui são duas orações. Essa daqui é a primeira oração e aqui eu tenho a segunda oração. Se eu analisar o verbo venha da segunda oração, ele venha jantar. Quem é o sujeito de venha? É ele, ó. Aqui eu tenho o sujeito desse verbo. Mas o sujeito desse verbo aqui, cadê? Não tem. Aqui eu tenho o verbo e tenho o predicativo do sujeito. E esse predicativo do sujeito está se referindo a quem? A essa oração aqui, ó. É provável que ele venha. Então, aqui essa oração, a segunda oração, é que está na função de sujeito dessa primeira oração. Ah, beleza. Então aqui eu tenho, galera, isso daqui é uma oração principal, vou abreviar assim, ó. OP, oração principal. E aqui eu tenho a minha oração subordinada, substantiva, subjetiva. Aqui, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Porque essa oração aqui, que ele venha, está exercendo o papel de sujeito dessa oração aqui, que é a minha oração principal. Ah, professor, aí ficou complicado a gente compreender. Calma, galera, tem alguns macetes aqui para a gente conseguir compreender. Existem algumas estruturas gramaticais, sempre que tiver essa estrutura, sempre que essa estrutura gramatical aparecer, nós teremos uma oração subordinada substantiva subjetiva. Quais são essas estruturas? Aqui, ó, a primeira delas, aqui, ó, vamos ver aqui a primeira delas, ó. Existem algumas estruturas que nos auxiliam a identificar a oração subordinada substantiva subjetiva. São elas. Quando eu tenho um verbo unipessoal. O que é verbo unipessoal? Aquele verbo que só tem uma pessoa. Vocês lembram que os verbos numa oração, ele se flexiona em pessoa, em número, em tempo e em modo, né? Então, a pessoa gramatical, quando diz a pessoa aqui é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele do singular, nós, vós, eles do plural. Quando eu tenho um verbo unipessoal, ele só tem uma pessoa dessas daqui. E essa pessoa é a terceira pessoa do singular. É como se a pessoa aqui fosse ele ou ela, não importa se é masculino ou se é feminino. O verbo não flexiona em gênero, não existe flexão de gênero para verbo. Então aqui quando eu falo que é um verbo unipessoal, significa que ele vai vir sempre numa pessoa, que é a terceira pessoa do singular. Quais são esses verbos? É um grupo bem reduzido, ó. Acontecer, constar, convir, importar, parecer, ugir, suceder. E quando esse verbo aparece na oração principal, então ele não tem sujeito, o sujeito dele vem depois
que é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Que beleza, que maravilha. Veja que esses verbos aqui vocês vão usar muito nas dissertações de vocês. Então se liguem neles aqui, ó. O exemplo aqui, ó. Urge. Aqui, ó, o ligamento aqui, ó, a conjunçãozinha. O que que tem aqui? Para cá eu tenho a primeira oração, não é isso? A primeira oração para cá e a segunda oração para cá. Então, se eu tenho uma oração aqui, eu só tenho um verbo, professor. A oração ela pode ser formada somente pelo verbo. Ele não pode formar uma oração sem o verbo. Se não tiver verbo, não tem oração. Eu terei uma frase nominal simplesmente. Mas no caso aqui aparece o verbo urge. Urge é o verbo, é o predicado dessa oração. Cadê o sujeito dessa oração? O sujeito dessa oração é essa outra oração aqui, ó. Urge o quê? Que você volte aos estudos. Então, essa oração aqui, que você volte aos estudos, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Ó, o outro exemplo aqui, ó, consta, ó, a ligaçãozinha. Aí aqui eu tenho a oração consta. Essa oração é formada só pelo predicado, consta. Cadê o verbo, o sujeito dela? O sujeito dela é essa outra oração aqui, ó. Consta o quê? Que você foi aprovada. Então, aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Veja, galera, qualquer um desses verbos aqui que vier aqui, ó, nessa estrutura, ó, convém o quê? Convém que você estude mais. Importa que todos nós aprendamos a lição. Parece que o espetáculo acabou. Sucede que naquela casa todos vão embora, por exemplo, né? Não sei se ficou bom esse exemplo, desculpa aí, senão não ficou legal esse último exemplo. Esquece ele, esquece. Depois a gente põe outro exemplo aí com o verbo suceder. Bom, então aqui, ó, o verbo, uma outra estrutura, galera, uma outra estrutura que a gente vai observar sempre, que é a estrutura B. Nesse tipo de estrutura, ó, um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Professor, o que é verbo de ligação? Vocês vão lembrar lá daquela listazinha que a gente estudava lá no 8º ano, ó. Verbo de ligação é um grupo bem reduzido, é o verbo ser, estar, permanecer, continuar, ficar. Esses verbos aqui são os verbos de ligação, galera. O que significa? Eles não expressam uma ação. Eles servem apenas para ligar um sujeito a um predicativo. Eu tenho o sujeito, por exemplo, Maria, e tenho o predicativo bonita. Se eu disser Maria Bonita, eu vou estar dizendo o nome da mulher do Lampião, né? Maria Bonita. Agora, se eu disser Maria é bonita, eu formei uma oração, eu não estou falando especificamente de uma mulher. Maria está bonita, Maria continua bonita, Maria permanece bonita, Maria ficou bonita. Então, esses verbos aí não expressam ação, eles estão ligando um sujeito a um predicativo do sujeito. Então, quando eu tiver essa estrutura, ó, um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, aí eu vou ter como sujeito uma oração subordinada substantiva subjetiva. Olha aqui, a mesma estrutura que a gente analisou aqui, ó. É necessário. Aqui eu tenho, ó, o verbo ser, quando é conjugado na terceira pessoa do singular no presente. Eu sou, tu és, ele é, ó. Verbo ser, que é um verbo de ligação. E tenho aqui o predicativo do sujeito, ó, necessário. Necessário é o predicativo do sujeito. Então, se eu tenho essa estrutura, o verbo ser mais um predicativo do sujeito, o sujeito dessa oração aqui vai ser outra oração, que vai ser a oração subordinada substantiva subjetiva, ó, ligada aqui pela conjunção que. Mesma coisa aqui, ó, é certo é o verbo ser mais um predicativo do sujeito e tem a conjunção para ligar. Aí depois eu tenho o quê? Eu tenho uma oração que funciona como sujeito, porque aqui eu tenho só o predicado. Eu tenho o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. E o sujeito quem é? É esse daqui, ó. É certo que você virá à reunião. Galera, a conjunção ela liga as duas orações, mas ela faz parte da oração subordinada, certo? Beleza, galera. Quais são as outras dicas, as outras estruturas? Vamos passar aqui. Veja bem, aqui nós vamos analisar a estrutura C. Essa estrutura C, para a gente reconhecer, nós estamos vendo aqui como que a gente pode reconhecer as orações subordinadas substantivas, as subjetivas, né? Então, quando eu tenho aqui essa estrutura, ó, um verbo transitivo direto na voz passiva sintética, na terceira pessoa do singular com o pronome se na função de partícula passivadora. Espera aí, professor, danou tudo. Pessoal, não é difícil. Veja bem, vamos por parte aqui. O que é verbo transitivo? Verbo transitivo é aquele verbo que precisa de um complemento. Por exemplo aqui, galera, ó, se eu colocar aqui o verbo ganhou, por exemplo, eu digo assim, ó, ela ganhou.
ela ganhou não tem sentido completo. Agora se eu digo ela morreu, ah sim, agora aqui tem sentido completo. Ela morreu tem sentido completo. Então isso daqui é um verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento, ele é intransitivo. Agora aqui quando eu digo ela ganhou, essa frase não tem sentido completo porque esse verbo ganhou precisa de um complemento. Se eu digo que alguém ganhou, eu tenho que dizer o que foi que a pessoa ganhou. Então precisa de um complemento verbal aqui. Ganhou o quê? Um brinquedo. Eu vou botar aqui uma para caber aqui no nosso espaço. Uma bola. Ela ganhou uma bola, certo? Ó, uma bola está completando o sentido desse verbo. Então esse verbo é um verbo transitivo. O que a gente vai observar aqui para saber se ele é transitivo direto? É se entre o verbo e o objeto do verbo tem uma preposição. Quais são as preposições? De, com, em, para, o a, aquele azinho com a crase ou sem a crase, né? Então, quando eu tenho o verbo aqui não tem uma preposição entre o verbo e o seu complemento, então esse verbo é um verbo transitivo direto. E esse complemento do verbo transitivo direto será chamado de objeto direto, certo? Agora, quando eu digo assim, ela gostou. Gostou de quê? Veja que aí aparece a preposição de. Gostou de quê? Gostou da bola. Veja que nesse caso aqui eu teria uma preposição. A preposição de. Ela gostou da bola. Então, se entre o verbo e o objeto tem uma preposição, ele vai ser chamado de verbo transitivo indireto. E aquele complemento dele vai ser um objeto indireto, beleza? Bom, então vamos ver aqui. Vamos ver como é que fica isso daqui, ó. O verbo transitivo direto na voz passiva sintética. O que significa voz passiva? A voz passiva é quando o sujeito, ao invés de praticar a ação, ele sofre a ação. Aí é voz passiva. Por exemplo, se eu digo assim, ó, vamos dar um exemplo aqui. O gato atravessou a rua. O sujeito gato está praticando a ação de atravessar a rua. Aí é um sujeito ativo. Agora, se eu digo o gato foi atropelado pelo caminhão. Nesse caso aí, o gato não está praticando a ação, ele está sofrendo a ação de ser atropelado. Agora, quando eu digo o gato atropelou-se o gato, veja que eu resumi o que eu disse. Primeiramente eu disse, o gato foi atropelado, é uma forma mais extensa. Agora, se eu digo atropelou-se o gato, eu resumi isso daí. Sintética é isso, é um resumo que eu faço. Síntese é um resumo. Então a voz passiva sintética é uma voz passiva que é resumida. Ela está comprimida ali, bem resumidazinha. Aqui, ó, por exemplo, aqui quando a gente usa a partícula se, ó, sabe-se. Então aqui, quando eu uso esse se, eu transformo essa frase numa frase em que o verbo está na voz passiva sintética, ok? Está resumido aqui, ó. Sabe-se, sabe-se o quê? Veja que aqui eu tenho a conjunção, ó. Se eu tenho a conjunção, significa que aqui eu tenho uma oração, aqui eu tenho a outra oração. Aqui eu tenho uma oração formada só pelo verbo e a partícula apassivadora do sujeito, se. Sabe-se, sabe-se o quê? Que João não ama Maria. Então veja bem, se esse se aqui está passivando um sujeito e essa frase se refere a essa outra oração aqui, ó. Então significa que essa oração aqui é o sujeito dessa. Então sabe-se o quê? Que João não ama Maria. Então aqui é um exemplo. Quando eu tiver um verbo na terceira pessoa do singular, ó, aqui está na terceira pessoa do singular, seguida de um se, aí eu tenho a voz passiva sintética. Se eu tirar esse se, não é voz passiva, vai ficar sabe que João ama Maria. Quem é o sujeito aí? É ele. Ele sabe que João ama Maria. Sem esse se, fica um sujeito oculto. E aí a gente identifica como sendo ele, o sujeito oculto ele. Agora, quando eu coloco esse se, eu indetermino o sujeito. Não dá para saber quem é o sujeito. Porque aqui ele ficou passivo. Sabe-se que João ama Maria. É uma partícula que é passiva o sujeito. Melhor dizendo, né? Não é que o sujeito fica indeterminado. Desculpe, apague isso daí. Não é isso, não ficou indeterminado. O sujeito ficou passivo. Ele está sofrendo a ação. Ele sofre a ação. Sabe-se o quê? Que João ama Maria. Beleza? Então, quando eu tiver essa estrutura aqui, ó, um verbo transitivo direto na voz passiva sintética e o pronome se como partícula passivadora, aí eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva. Olha aqui a mesma
a mesma estrutura aqui, ó. Espera-se. Espera-se o quê? Que você compareça à reunião, certo? Por que aqui eu não posso dizer que isso aqui é o índice, não é o índice de indeterminação do sujeito? Porque foi uma confusãozinha aqui que eu quero desfazer. Esse se, em algumas orações, ele funciona como índice de indeterminação do sujeito. Mas não é nesse caso aqui. Nesse caso aqui, eu tenho o sujeito, que é uma outra oração. Ele vai indeterminar o sujeito quando eu não puder identificar quem é o sujeito. Quando eu disser, por exemplo, falou-se de você na festa. Falou-se de você na festa. Quem é que falou? Não dá para saber quem foi que falou. Então, nesse caso aí, o se não é uma partícula apassivadora. É um índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso aqui, é uma partícula apassivadora. Está tornando o sujeito passivo. Aí agora a outra aqui, ó. Espera-se que você compareça à reunião. Eu tenho a mesma estrutura. Um verbo transitivo direto na voz passiva sintética e uma oração subordinada substantiva subjetiva, beleza? Qual é o outro grupo aqui, ó? Grupo D, a outra dica, um verbo transitivo direto na voz passiva analítica. Uma análise é o contrário da síntese. Eu faço uma síntese quando eu resumo num bloco só. Eu faço uma análise quando eu separo as partes, não é isso? Então, a voz passiva sintética ela é resumida. A voz passiva analítica ela é destrinchada. Eu tenho aqui dois verbos, ó, o verbo ser mais um particípio. Então, aqui eu vou estender, vai ser voz passiva analítica. Veja aqui, ó, a estrutura aqui, ó, o verbo ser mais um verbo no particípio. O verbo está no particípio quando ele termina em ado ou ido, por exemplo, quando ele é um particípio regular. Falado, falido, pedido, né? Mas pode ser que eu tenha um verbo que tenha particípio irregular, igual visto, né? Previsto, particípio irregular. Então aqui, ó, tem o verbo ser mais um verbo no particípio e não aparece o sujeito. O sujeito vai ser o quê? A oração subordinada substantiva subjetiva que vem depois, ó. Foi aprovado que ele era inocente. Foi previsto que o preço da gasolina aumentaria. Galera, isso daqui é para você memorizar mesmo essas estruturas. Você pegar essa estrutura, quando isso aqui cair numa prova, você não vai nem analisar. Ali eu tenho um verbo ser mais um outro verbo no particípio. Então, o que vem depois da conjunção é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Aqui eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular acompanhada do se. O sujeito dela vem depois, então é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza, galera? Então, sobre as orações subordinadas substantivas é isso. A gente vai dar uma pausa aqui no vídeo, a gente continua no próximo vídeo, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, é difícil de carregar. A gente se encontra no próximo vídeo.